Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui Dr. Alan Dutra, médico urologista, trabalho com medicina integrativa, medicina estilo de vida e medicina funcional. A transmissão de hoje vai ser sobre ciclo da vida e envelhecimento saudável, tá bom? Então, esse tema de hoje é um tema mais livre, não é que igual os temas anteriores que a gente falou de um assunto mais formal, com mais ciência envolvida. Então, o tema de hoje vai ser um pouquinho mais tranquilo, a gente não vai falar tanto de ciência, de coisas biológicas, mas eu vou dar algumas dicas importantes para vocês também, tá? E eu pretendo cada vez mais interagir mais com vocês nessas lives, tá bom? Eu quero tentar fazer um equilíbrio entre conteúdo, entre ciência e também entre ter um papo um pouco mais descontraído, porque às vezes eu sei que eu sou um pouco técnico demais, mas a intenção é realmente que vocês tenham o melhor conteúdo possível, tá? Inclusive que essas aulas fiquem registradas, fiquem gravadas e fiquem no meu site, como todas as aulas anteriores estão disponíveis no meu site, para as pessoas que não tiveram chance de participar ao vivo tenham acesso a um conteúdo de boa qualidade, né? E às vezes eu prefiro pecar um pouquinho pelo excesso de conteúdo do que pecar por falta, tá bom? E a gente vai procurar fazer assim uns conteúdos, uns dias, uns conteúdos um pouco mais leves, assim, sem tanta ciência por trás, tá bom? Vamos ver quem está ao vivo agora. A gente já vai começar a fazer a transmissão daqui a pouco. Vou cumprimentando vocês que estão assistindo ao vivo, tá bom? E eu gostaria de agradecer a vocês. Hoje é 12 de fevereiro de 2017, agora são 19 horas e 10 minutos. E gostaria de agradecer a todos que tiveram o carinho de mandar mensagem para mim pelo Facebook hoje, porque hoje é meu aniversário. Então agradeço a todos que mandaram mensagens. Eu vou depois com calma, eu já respondi várias pessoas que já me mandaram mensagem. Não consegui ver todo mundo ainda, porque eu tive hoje o dia inteiro no curso de medicina quântica, que é um assunto que eu ainda estou começando a aprender. Tem vários médicos aí que já conhecem bastante de medicina quântica, igual o Dr. Ícaro. Eu estou aprendendo ainda, talvez um dia não, com certeza, em breve, depois que eu tiver aprendido o suficiente sobre medicina quântica, eu vou falar para vocês lives sobre esse tema, tá bom? Então, deixa eu entrar aqui na página para ver quem já está online, para cumprimentar vocês e a gente começar a falar do tema da aula de hoje, tá? Então, o tema da aula de hoje é sobre o ciclo da vida, tá? Qual que é a intenção minha? Eu vou falar de uma forma até caricata o que acontece com a vida da maioria das pessoas entre os 20, 30 anos, 30 e 40 anos, 40 e 50 anos e por aí vai, para te falar o que acontece de errado, a gente identificar as coisas que a gente pode melhorar, tá bom? Então, a intenção da live de hoje é essa, tá bom? Boa noite, Fernanda Soares. Quem mais está ao vivo, pessoal? Quem estiver ao vivo, por favor, se manifeste agora, que eu vou cumprimentar vocês. No final também da aula eu vou fazer a mesma coisa, mas eu quero começar cumprimentando vocês agora, tá bom? Obrigado, Ana Paula, por estar acompanhando. Quem mais está ao vivo? Dê sinal de vida quem estiver acompanhando agora a live. Então, voltando ao tema. Então, eu vou falar o que acontece entre os 20 e 30 anos, com a maioria das pessoas, entre os 30 e 40, 40 e 50, 50 e 60, 60 e 70, de maneira que vocês entendam o que está de errado e que a gente pode melhorar para você ter uma qualidade de vida melhor, livre das doenças e possa viver até os 80, 90 anos, de preferência sem tomar nenhum remédio, tá? Óbvio que a gente não vai esgotar o assunto hoje, nós vamos falar das coisas mais gerais e, como todas as minhas aulas hoje eu falo de saúde, né, de qualidade de vida, a gente vai complementar alguns temas em aulas posteriores. Então, e toda vez que eu tiver já falado de um tema em uma live anterior, eu vou mencionar também, que vocês podem estar vendo na minha página da internet, alainuro.com ou alain.med.br, colocar lá, /lista-lives, né? Lives em inglês, né? L-I-V-S, né? L-I-V-S. Então, você vai no alain.med.br, /lista-lives, ou vai na busca, né? Você vai ver todos os temas que eu já falei nas lives anteriores. Boa noite, Sueli Alves, obrigado por estar assistindo. A Sueli está sempre presente nas aulas, nas últimas aulas tem sido bem frequente ao vivo, né? Então tá, pessoal, depois eu volto a cumprimentar vocês. Deixa eu ver se tem mais alguém cumprimentando ao vivo. Senão a gente vai já dar prosseguimento, tá? Começar já a falar do tema de hoje.
Eu sei que muita gente não acompanha ao vivo, né? E acaba vendo a aula depois também, né? Então, quem está vendo a aula depois, que estiver assistindo essa aula a partir do dia 13 de fevereiro, ela não vai estar ao vivo. Mesmo assim, se vocês deixarem por escrito o seu oi, sua boa noite, boa tarde, que eu vou responder para vocês, tá bom? Boa noite, Ana Alexandrina também. Deixa eu então continuar então o tema de hoje, tá? Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Alan Machado Dutra, sou médico urologista, trabalho com medicina integrativa, medicina de qualidade de vida, medicina funcional. Sou formado há 20 anos, especialista em urologia há 16 anos, pela Sociedade Brasileira de Urologia. Eu tenho o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia, tá? E também sou membro da Associação Americana de Urologia desde 2010, tá? Então, vamos lá, vamos dando continuidade. Acompanhe meu conteúdo, posts e vídeos na minha página no Facebook, que é o facebook.com/Dr. Alain Dutra. E também no meu site alainuro.com, também tem o alain.med.br. Todos os domingos às 19 horas tem aula ao vivo nova minha, tá? Conheça e divulgue meu trabalho, a lista de lives, né, de palestras anteriores está disponível nesse site, nesse link, alainuro.com/lista-lives, lives, tá? E você com certeza vai beneficiar alguém se você divulgar e compartilhar os meus vídeos com outras pessoas, tá? Muitas pessoas têm problemas aí, não sabem o que devem fazer, o que podem fazer para melhorar. Então, por favor, divulguem com as outras pessoas, tá bom? O meu consultório, o endereço está aí, a Rua Catequese 255, sala 53, no bairro Jardim Santo André. O telefone também está na tela, 44320289, né? Estado de São Paulo, 011. Então, nós vamos nos mudar agora para outro endereço. Quando a gente se mudar agora em março, eu vou divulgar para vocês o novo endereço do consultório, tá? E para quem não é de São Paulo, para quem não é da região metropolitana de São Paulo, tem uma lista de médicos que trabalham com medicina integrativa. Vocês vão lá no meu site, alainuro.com/medicina, integrativa, Brasil, vocês vão ver lá os médicos disponíveis, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos dar seguimento à aula. Se informe 15 minutos por dia sobre saúde, isso você vai ter só a ganhar se fizer isso. Vai ter uma velhice saudável e livre dos remédios, tá? Então, eu vou começar a falar, dentro do meu ponto de vista, tá? Isso aqui, como eu falei para vocês, é uma coisa um pouco, como se diz, é um pouco caricato que eu vou falar agora. Então, não quero que ninguém tome essas palavras aqui que eu vou falar agora como se fosse uma verdade absoluta. É só um retrato do que acontece com a maioria das pessoas, tá bom? Então, obviamente, aqui eu não quero ser exatamente correto o que acontece com todo mundo em todas as situações possíveis. Isso aqui é só uma caricatura para ajudar vocês a entenderem como a gente pode ajudar a melhorar e cortar esse ciclo de vida que nós temos hoje, que nós chegamos aos 65 anos de idade doentes, tá? Então, o que acontece com as pessoas entre os 18 e 30 anos de idade? Você vai estar naquela fase em que você está terminando o ensino médio, né, na fase de 17 e 18 anos de idade. E nessa fase que você está terminando o ensino médio, com 16, 17, 18 anos de idade, você vai estar próximo de fazer essa prova do vestibular. Ou então você vai estar fazendo o Enem para estar ingressando numa faculdade, né? Esse vai ser o início também da sua faculdade e o início da sua carreira profissional, tá? Entre os 18 e 30 anos de idade, então, a maioria das pessoas está trabalhando ou estudando muito. Normalmente essa pessoa se come muito mal, ela come muito carboidrato, come muita proteína de origem ruim, gordura de origem ruim, dorme mal. Normalmente esse jovem bebe demais. Mas como essa pessoa está no início da vida adulta e tem muita lenha para queimar, os hormônios estão ok, essa pessoa tem um nível de atividade física normalmente adequado, porque ela está preocupada em ter um corpo bonito, né, para poder atrair o sexo oposto. Essas razões que eu acabei de falar, normalmente ela não vai engordar com facilidade. Ou se engorda, normalmente perde peso com facilidade, porque está com os hormônios ok e também está com um nível de atividade física normalmente bem maior do que uma pessoa sedentária a partir dos 40 anos de idade, tá? Então nessa fase, a pessoa vai estudar e trabalhar demais, comer mal, dormir mal, beber demais e mesmo assim vai ter uma saúde relativamente boa devido à tenra idade, né? Então essa pessoa vai arrumar um tempo para atividade física, porque ela precisa ser, no caso do homem, ela precisa ser
um homem conquistador, né, ou a mulher precisa estar sendo desejada para conseguir um parceiro, né, um namorado e futuramente um marido. Então, é uma fase, normalmente, os jovens, apesar dessa fase cada vez mais comum ser a depressão ser muito comum, é muito comum a fadiga adrenal, mesmo entre jovens, né? Então, tem esses problemas de depressão, fadiga adrenal, alguns casos de hipotiroidismo começam nessa idade, mas se te falar grosseiramente falando, 80% desses jovens nesta idade vão estar com uma saúde relativamente ok, né? Só que depois, entre os 30 e 40 anos de idade, o que vai acontecer com o homem e com a mulher? Vou começar a falar do homem, né? O homem começa a progredir na carreira, ele se casa, vem o primeiro filho, né? Nos primeiros anos de casamento, ele viaja, ele curte com a esposa, né? Faz bastante viagem, curte a vida, vai em bares e restaurantes, né? Vai comprar normalmente o primeiro imóvel nessa fase também, entre 30 e 40 anos de idade, só que esse imóvel muitas vezes é financiado, ele começa a contrair dívida nessa fase, né? Depois que vem o primeiro filho, que também vem nessa fase, depois que vai curtir os primeiros anos com a esposa, começa a aumentar muita despesa do lar, né? E a mulher começa também a ter uma atenção muito focada no filho, né? O homem também, mas a mulher, ela começa a focar muito no filho e deixa o marido um pouco de lado, né? O homem não vai ter tempo para se cuidar, porque ele está correndo atrás, de aumentar, né, o patrimônio dele, ele está começando a progredir na carreira, né? Então ele não vai ter muito tempo para se cuidar, né? Nessa época que começam os problemas de saúde, porque o homem começa a engordar, começa a ter aquela barriga, né? Ele está pagando financiamento, pagando investimento, não precisa mais correr atrás de mulher, porque ele está normalmente estabilizado com uma namorada séria ou está casado, né? E ele vai perder então totalmente o foco na saúde. O homem nessa idade, ele se sente mortal, ele se sente nada pode atingi-lo, né? Ele está jovem ainda, começa a engordar, mas não se preocupa muito com isso e está muito focado na carreira. Então ele não vai se preocupar com a saúde, né? Nessa fase de idade aí, né? A mulher também é a mesma coisa, começa a progredir na carreira. A mulher hoje é muito focada na carreira, não é mais focada tanto na família, né, como era antigamente. Mas a partir dos 35, 40 anos, essa mulher vai engravidar, porque essa fase comum que a mulher hoje começa a estar em crise existencial, na maioria das vezes, porque não tem filho, né? Porque a mulher hoje está adiando o primeiro filho dos 25 para os 35, né? Ou até os 40, até depois dos 40 anos de idade. Quando vem o primeiro filho, o casamento, que antes era aquela situação que eu falei, que eles estavam curtindo, estavam viajando, indo para restaurante, indo para bar. Nasceu o primeiro filho, todo o foco dessa mulher vai para o filho. Normalmente essa mulher esquece um pouco do marido, né? Então o sexo fica para segundo plano, né? E ficar atraente para o marido também fica em segundo plano, né? Então nessa fase a mulher perde também o foco na saúde, né? Por um motivo um pouco diferente. O homem perde o foco porque ele tem que ganhar dinheiro, tem que progredir na carreira. A mulher também tem isso, mas a mulher sempre mais preocupada com a família do que o homem. Ela vai perder o foco na saúde porque ela vai colocar o seu foco, além da carreira, no filho, né? E ela vai se sentir muito mais pressionada que o homem, porque nessa fase ela vai trabalhar igual o marido, mas vai ter mais responsabilidades, porque ela vai acumular o trabalho com o lar, os filhos, né? Infelizmente as mulheres hoje estão muito sobrecarregadas por causa dessa questão de elas terem lutado nos últimos 40 anos para ter a sua independência financeira, mas ficaram com muita sobrecarga, porque a maioria dos homens, apesar de estarem ajudando as mulheres, cada vez mais ajudam as mulheres, mas ainda tem uma desvantagem muito grande em relação às mulheres, né? Então essa mulher vai começar a engordar também nessa fase, né? Ela para de malhar, porque ela tem muita obrigação, tem obrigação no lar, tem obrigação no trabalho, né? E ela começa também a ganhar aquele quadril largo, né? Tá certo? E ela, como ela tem um parceiro fixo, também é outra razão para ela descuidar um pouco da aparência física, né? Entre os 40 e 50 anos de idade, o homem já ganha aquela barriguinha proeminente, ele tira o foco realmente da forma física mais ainda, ele está com parceira fixa, está com 1, 2 ou mais filhos, trabalho, cada vez mais focado no trabalho, e começa a frequentar bares, né, com os amigos, que tem aquele ciclo de amizade dos homens casados, que vão fazer o futebol de final de semana, que vão frequentar os botecos, né? Já está com uma carreira mais estabilizada,
ele mantém um pouco foco na saúde ainda, né? Alguns homens se preocupam com a próstata a partir dos 45 anos de idade, mas a maioria ainda não está preocupada com a próstata. E tem pouco foco também na forma física, né? Ele descuida da saúde, né? Ele não se sente doente, ele não vai ao médico, né? Ele tem aquela ilusão de que ele é imortal, que ele é poderoso, ele é o arrimo da família, por isso ele tem que ser poderoso, ele não pode dar sinais de fraqueza, né? Ele continua com hábitos alimentares ruins, começa a comer muito carboidrato, começa a comer muita gordura de origem ruim, né? Então esse homem normalmente não se cuida, né? A mulher, nessa fase entre 40 e 50 anos de idade, também tira o foco da forma física, porque os filhos estão crescendo, ela está dedicada a esses filhos que já estão na fase dos 5, 6, 10 anos de idade, ela vai ter também esse foco no trabalho, né? Ainda está muito focada no trabalho ainda, nessa faixa de idade, está com carreira estabilizada também, mas começa a ter aquele quadril largo, né? Porque a mulher normalmente acumula gordura, padrão pera, né? No quadril, e o homem é o padrão maçã, vai acumular no abdômen, né? A mulher está se sentindo sobrecarregada, começa a sentir os efeitos da idade, né? A mulher tem uma queda muito brusca, né? na parte de física, a partir dos 40 anos de idade, maior que o homem, né? A mulher, ela fica muito preocupada nessa fase de 40 e 50 anos de idade, porque ela sente claramente os efeitos da idade chegando, né? Essa mulher, se ela não estiver bem orientada, não estiver sendo bem acompanhada, ela não estiver sendo analisada em relação à tireoide, em relação aos hormônios sexuais, ela provavelmente já vai estar com queda dos hormônios femininos, com queda da tireoide, e se ela não estiver bem acompanhada, que é 95% dos casos, infelizmente, ela já vai estar com queda da tireoide, queda dos hormônios sexuais, tanto estrogênio, estradiol, quanto a progesterona, tá? Ela normalmente se sente gorda nessa etapa, ou se sente feia, mas normalmente não faz nada a respeito, a não ser por frequentar salão de beleza, tá? Salão de beleza para mulher nessa etapa é como se fosse uma mistura de psicólogo, né? Com a parte de estética, né? Ela não malha, né? Ela, dessa etapa da vida ela não está malhando, né? Ela vai no ginecologista, ao contrário do homem, que normalmente não vai, né? No urologista ou qualquer outro médico. Ela faz check-up, mas o gineco, na maioria das vezes, faz o básico, né? Não orienta estilo de vida e não verifica muito bem os hormônios, né? Como ela não está indo na menopausa, não é feito nada a respeito dos hormônios, e porque tem essa ideia errada ainda que a maioria dos médicos tem, que hormônio dá câncer. Só que nós estamos falando aqui de hormônio que não é bioidêntico, pode dar câncer mesmo, né? Só que os hormônios bioidênticos, esses não dão câncer, né? Para quem tiver mais interesse de ver essa parte hormonal, dá uma olhada na minha aula de modulação hormonal masculina e feminina, naquele link que eu já falei, que tem as lives, né? E essa mulher também, nessa faixa de idade, mantém os hábitos alimentares inalterados, né? Entre os 50 e 60 anos de idade, esse homem vai continuar com a barriga crescendo, a barriguinha dele, que era pequena, vira um barrigão, começa a se preocupar com a saúde a partir dessa idade, ele começa a ficar com medo de câncer. Então ele começa a ir no urologista, começa a ir no cardiologista, começa a ir nos vários médicos, né? Mas ele continua carregando consigo todos os hábitos ruins de vida que ele tinha. Ele não abre mão de comer mal, né? Porque ele está com hábito mais de 20, 30 anos comendo ruim. Então essa pessoa normalmente não vai mudar essa alimentação com muita facilidade, né? Ele vai no médico para ver a próstata, mas não valoriza a pior do perfil dos exames, porque normalmente ou o paciente não valoriza, ou o médico que não sabe interpretar muito bem esses exames, e ele também não valoriza. Então você vai ver uma piora da glicemia, uma piora da insulina do sangue desse paciente. Muitas vezes ele não está diabético ainda, não está full diabético, né? Ou seja, não tem uma diabetes totalmente instalada, está com uma intolerância à glicose, uma pré-diabetes, só que o médico não reconhece isso, ou se reconhece, não dá uma ênfase que deveria dar aos hábitos de vida, né? Alimentação, né? Então muitas vezes o médico vê os exames dele, só que não valoriza, né, as alterações metabólicas, ou pior ainda, nem pede os exames certos, né? Pede poucos exames e não consegue identificar a tempo os problemas metabólicos, né? Normalmente, isso que é o mais irônico e trágico, esse médico vai ter essa idade, né? A média dos médicos aí de idade que estão, a maioria dos médicos que estão no mercado, tem mais ou menos essa idade, de 50 a 60 anos de idade, né? E esse médico vai ser mais ou menos tão gordo quanto o paciente, ou mais gordo ainda, né?
É muito comum você ver médico gordo, né? Isso é um problema sério dos médicos. Os médicos normalmente são sujeitos sedentários, né? Quando eles deveriam dar o exemplo, né? Infelizmente essa que é a realidade, né? Esse médico não vai orientar o estilo de vida desse paciente, né? Muitas vezes quando ele orienta de uma forma muito rápida, isso vai entrar por um ouvido do paciente e sai por outro, né? Então é importante você passar com o médico, vai perder tempo, entre aspas, orientando você sobre os hábitos de vida. Não se te dá falar sobre isso 5, 6 minutos, né? Tem que perder tempo com isso, né? Normalmente esse homem entre 50 e 60 anos de idade, ele vai ter, a maioria deles vai estar na andropausa, né? Ou no distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, né? Tem vários nomes, né? Vai ter um desequilíbrio hormonal esse homem, e o urologista, o clínico geral que está acompanhando ele, muitas vezes não vai repor a testosterona, porque ele tem essa ideia errada de que dá câncer, né? Então, volto a dizer, quem não viu minha aula sobre modulação hormonal, dá uma olhada, tem para mulher e para homem, tá? E esse homem começa a frequentar academia nessa faixa de idade de 50, 70 anos, quando começa a ficar com medo do envelhecimento, né? Porque está muito gordo, ele começa a ficar com medo do colesterol, começa a ficar com medo, às vezes, de algum problema metabólico, mas ele vai desanimar, porque ele já está comendo errado há muitos anos, e todo mundo que frequenta essa academia normalmente é mais magro e mais jovem do que ele, né? Como resultado, a maioria desses homens nessa faixa de idade, a partir de 50 anos de idade, eles vão parar de frequentar a academia, vão ficar pagando a academia e não vão aparecer na academia, né? Paga multa para poder sair da academia, isso é muito frequente, né? Como resultado de 20 anos de acúmulo de gordura abdominal e de andropausa, fica muito mais difícil o exercício físico ter um efeito na perda de peso, né? Então esse paciente vai começar a tomar remédios contínuos, né? Para pressão, para diabetes, para dislipidemias, né? Com gorduras do sangue, tá? A mulher, nessa faixa de idade entre 50 e 60 anos, é a mesma coisa. Vai aumentar o quadril dela, fica um quadril grande, largo, né? Vem as rugas, vem a papada do pescoço, a queda de cabelo, por causa do problema da tireoide muitas vezes, ou problemas hormonais, né, sexuais, vai vir uma labilidade emocional, essa mulher vai ficar tendo períodos de depressão, ansiedade, vai ter uma mudança muito brusca de humor, né, ela começa a entrar na menopausa, ou no climatério, que é o começo da menopausa, vai entrar em desequilíbrio hormonal, a ginecologista não vai querer fazer reposição hormonal, porque vai alegar que dá câncer, né? Porque a referência que a maioria dos ginecologistas tem são os hormônios não bioidênticos, né? Entra na crise do ninho vazio, nessa faixa de 50, 60 anos de idade. Essas mulheres vão ter filhos adolescentes ou adultos jovens, muitas vezes vão sair de casa, e essa mãe vai ficar com essa sensação de vazio no coração, né? Ela se sente muito cansada, ela se sente desvalorizada pelos filhos, desvalorizada pelo marido, começa a fazer várias atividades aí paralelas, fazer curso de artes ou pilates, começa a fazer mais coisas estéticas, faz drenagem linfática, mas infelizmente a maioria dessas mulheres não muda o estilo de vida, não muda os hábitos de vida, né? Normalmente ela adora comer um doce, né? Isso aí é uma coisa que a mulher sempre adora, comer um chocolate, comer um docinho, para combater a depressão, porque o açúcar tem esse efeito nas pessoas, né? O açúcar vicia, e o açúcar tem esse efeito inicial de combater uma depressão leve, só que mas é uma péssima maneira de você combater essa depressão leve, tá? E então ela adora se sentir culpada, né? A mulher na cidade tem essas neuras de se sentir culpada pelas pequenas transgressões que ela comete alimentares, mas não faz nada para mudar o estilo de vida. Começa a frequentar academia, mas desanima porque todo mundo é mais jovem, magra do que ela. Como resultado, para de frequentar a academia e começa a pagar multas de academia, né? E depois de 20 anos de acúmulo de gordura no quadril, associado à menopausa, fica muito mais difícil ela perder peso, porque o exercício tem muito menos eficácia, né, nessa etapa da vida, né? E ela começa também a tomar remédios contínuos. É muito comum a mulher nessa faixa de idade tomar antidepressivo, né? Remédio para tireoide, remédio para pressão arterial, remédio para gordura do sangue, começa a tomar um monte de prazol também porque está com gastrite. Então, gente, essa é a idade crítica, tanto no homem quanto na mulher. Depois dos 40 anos de idade, né, em algumas pessoas com 45, outras pessoas com 50, outras pessoas com um pouquinho mais de 50, começa a tomar um monte de remédio, fica muito gordo, muito obeso, não consegue fazer atividade física, ou se faz, a eficácia é bem menor dessa atividade física porque ela está com desequilíbrio hormonal, tá bom?
Entre 60 e 70 anos de idade, o homem já está tomando remédios já regulares para pressão, para açúcar do sangue, para baixar o colesterol e afinar o sangue, porque normalmente esse homem já está com risco cardiovascular aumentado. Aí o cardio vai passar uma AS para ele, uma aspirina, ou um anticlodipina, ou um clopidogrel, algum tipo de remédio para antiagregante plaquetário, né, para evitar agregação de sangue e trombose. Tá? Ele vai continuar comendo mal, bebendo muitas vezes mais do que deveria. Alguns nessa idade já infartaram, tiveram AVC, já fizeram cateterismo, ponte safena, a barrigão só aumenta de tamanho, continua firme e forte. Ele, mesmo fazendo um monte de atividade física, às vezes essa barriga não some. Começa a perder massa muscular, porque ele já está com 20 anos aí de queda hormonal, começa a perder músculo, continua sem tomar hormônio porque tem esse medo do câncer, né? Mesmo assim, uma boa parte desses homens aí, entre 60 e 70 anos de idade vai apresentar câncer de próstata, mesmo com essa história de que câncer não dá hormônio, ele não usando hormônio vai ter muitas vezes câncer de próstata, né? Começa a perder coordenação motora, né, nessa idade aí, às vezes vai se cair e se machucar também, né? A mulher nessa fase de idade também, entre 60 e 70, está tomando um monte de remédio da mesma forma que o homem, continua comendo mal, não dispensa o seu docinho antidepressivo, dá palpite na vida dos filhos, que nessa etapa da vida já estão na faixa dos 18 aos 30 anos de idade, né? O filho já está adulto ou já está morando sozinho, muitas vezes não, porque hoje em dia é muito comum o jovem não sair de casa cedo, né? Ele fica até os 30, 35, 40 anos de idade com os pais, né? Esse filho dessa fase atual é muito protegido, né? Mas se ele já saiu de casa, essa mulher vai estar dando palpite na vida desses filhos, não vai estar se cuidando bem, está com osteoporose, apesar de tomar muito leite. Essa mulher toma leite que nem um bezerro, mas por algum motivo misterioso, entre aspas, ela tem osteoporose, né? Porque ela vai tomar cálcio, vai tomar lendronato, mesmo assim continua com osteoporose, né? Vai ter a primeira queda nessa fase de 60 a 70 anos de idade. Se essa mulher não tiver com uma osteoporose importante, se Deus quiser, não vai fraturar o colo do fêmur ou o quadril, porque se isso acontecer, a qualidade de vida dessa mulher vai cair absurdamente se ela não tiver uma complicação grave no hospital e morrer, né? Se fratura um osso importante como o colo do fêmur ou o quadril e sobrevive à internação hospitalar, nunca mais passa a ser a mesma, fica com restrição de movimento, muitas vezes nunca mais anda, né? Continua sem repor hormônios, porque aquela velha história que dá câncer, né? Mesmo assim, várias mulheres nessa faixa de idade já tiveram câncer de mama, né? Então, veja bem como é que as coisas são, né? Então, o que acontece após 70 anos de idade, tanto em homem quanto na mulher? Né? Passam os próximos de 5 a 15 anos, porque a expectativa de vida do brasileiro hoje é 75 anos, né? Para a mulher está um pouquinho acima disso, 77 por aí, mas vai passar os próximos 5 a 15 anos, entre os 75 e 85 anos de idade, com péssima qualidade de vida, vão se tornar cada vez mais gordos, tomando um monte de remédio. O remédio A vai tratar de uma doença, o B vai tratar de outra doença, o C vai combater o efeito colateral do A, o D vai combater o efeito colateral do B e por aí assim por diante, né? Vai ter fraqueza muscular, sarcopenia, né? Osteoporose vai estar firme e forte aí. Muitas dessas pessoas nessa idade vão estar confinadas à cadeira de roda, muitos vão estar com a urina solta, incontinência urinária, vão estar usando fralda, né, por problema de mobilidade, por incontinência nas mulheres, no caso das mulheres, incontinência de esforço, né, e nos homens, por causa da próstata crescida, pode ter incontinência também. Muitos estão usando fralda, não conseguem fazer a própria higiene pessoal, depende de terceiros para isso, né, muitos vão estar em casa de repouso, a família vai colocar em casa de repouso, porque esse idoso vai começar a dar muito trabalho, eles vão ter condição de dar suporte, né? Vão colocar em casa de repouso. Se tem que ser operado nessa idade, é um problema sério, que a maioria dos médicos tem medo de operar paciente a mais de 70 anos de idade, né? O risco cardiológico muitas vezes é grande, então esses médicos não vão querer operar. Precisam ser removidos para casa de repouso, porque o cérebro está ruim, né? Ou porque demanda muitos cuidados. Muitos estão já desenvolvendo Alzheimer, não se lembram do nome dos filhos ou do nome dos netos. Isso é uma tragédia, né, pessoal? Você envelhecer e esquecer o nome da família porque está com Alzheimer, né? Então, será que esse é uma coisa inevitável? Será que isso realmente é o ciclo da vida? Será que isso é uma coisa que a gente não consegue evitar? É uma coisa que nós temos que aceitar placidamente como o resultado de uma vida normal? Né? O que nós podemos fazer a respeito disso? Né?
A resposta, será que a resposta está na indústria farmacêutica, avançada, entre aspas, ou no estilo de vida? Pessoal, vamos analisar o que a indústria farmacêutica fez nos últimos anos, tá? Olha, gente, eu não quero ser radical aqui, eu uso remédio nos pacientes, muitas vezes é inevitável você usar remédio, tá? Só que vamos entender uma coisa, gente, a indústria farmacêutica nos últimos anos não aumentou a expectativa de vida das pessoas. O que fez a expectativa de vida das pessoas aumentarem foi as melhores condições de vida, né? Saneamento básico, né? Para evitar as doenças infecto-contagiosas, acesso aos alimentos, à nutrição, tá? Então os remédios aí têm um papel nisso daí, mas o papel é menor. O papel maior é as condições de vida das pessoas que melhoraram, né? Só que esse ano, pessoal, foi o primeiro ano da história da humanidade, pelo menos desde o começo do século XX, em que a expectativa de vida vai começar a cair, entendeu? Em relação aos anos anteriores. Nos anteriores, cada ano que passa, a expectativa de vida aumenta. A partir desse ano, agora 2017, vai ser o primeiro ano que a expectativa de vida vai parar de subir. Por quê? Por causa dos maus hábitos de vida. Porque esses remédios novos, esses blockbusters aí que estão sendo lançados, não estão resolvendo esse problema, tá bom? Então a resposta não está na indústria farmacêutica, pessoal, está no estilo de vida, tá? Não seria melhor você viver até os 80 ou 90 anos de idade, quem sabe até 100 anos de idade? Isso não é nenhuma ilusão, não. Se você começar hoje com 30 anos a se cuidar, você vai chegar aos 100 anos de idade inteiro, tá? Seria muito melhor você viver até os 90, 100 anos de idade com vigor próximo aos 30 anos de idade e morrer rápido e sem sofrimento. Isso que eu quero para minha vida, eu acho que vocês também querem isso, tá? Isso a gente chama de curva quadrada. O que é curva quadrada? Você ficar dos 30 até os 80, 90 anos de idade com uma qualidade de vida parecida e morrer rápido. Chega aos 90 anos de idade, você morrer logo, não ficar, né, passando 10, 15 anos aí, uma vida ruim. Né? O que acontece hoje? O cara vive até os 70 anos de idade, relativamente bem, a partir dos 70 anos, fica 15 anos vivendo uma vida ruim. Né? Não é isso que nós queremos para nós, né? Nós queremos uma vida boa até os 90 anos de idade. Esse que é o objetivo de se envelhecer saudável. Afinal, os hormônios caem porque a gente envelhece ou nós envelhecemos porque os hormônios caem? Hoje a explicação mais aceita é a segunda, tá? Nós envelhecemos porque os nossos hormônios caem. Olha minha aula de modulação hormonal, lá eu explico um pouquinho melhor sobre isso, tá? A principal teoria do envelhecimento de hoje em dia é do encurtamento dos telômeros. Os telômeros são as pontinhas dos cromossomos. Tem aulas anteriores minhas falando sobre os telômeros, tá? Então, os telômeros encurtados depende do estilo de vida. Quanto melhor for esse estilo de vida, mais devagar você vai ter a perda dos telômeros, tá? Quanto pior o seu estilo de vida, mais rápido você vai perder o telômero. E quanto mais rápido você perde o telômero, mais rápido você vai envelhecer, tá? E os hormônios também fazem parte desse processo de você preservar os seus telômeros, tá? A humanidade de hoje tem basicamente os mesmos genes dos antepassados de 100 mil anos atrás. Então, a evolução, pessoal, é de milhões de anos. 100 mil anos não deu tempo do homem atual ter os genes apropriados à dieta moderna. Então, a dieta moderna que nós vivemos hoje é uma alimentação que, infelizmente, nosso corpo não está adaptado, porque não deu tempo ainda de adaptar, tá? Então, leite vaca é uma coisa que veio nos últimos 10 mil anos. Pães é uma coisa que veio também nos últimos 10 mil anos. Doces é uma coisa que veio nos últimos, no máximo, 2 séculos. Massas também é uma coisa que só passou a ser parte da alimentação humana em massa, que eu estou falando. Não estou falando de Marco Polo, que trouxe as massas do Oriente. Isso aí é coisa muito mais recente do que isso. As massas passaram a ser do dia a dia da alimentação também no máximo 3 séculos, né? Então, esses são alimentos de adições recentes, né? O nosso organismo, infelizmente, não é preparado para lidar bem com leite, pães, doces e massas, tá? Por mais que as pessoas não gostem de ouvir essa verdade, isso aí é uma coisa, pessoal, que a gente prova através da própria paleontologia, né? Pessoal, olha aí, isso aí que vocês estão vendo agora é o Dr. Jeffrey Life. O Dr. Jeffrey Life, ele é cardiopata até hoje, mas quando ele tinha 57 anos de idade, ele era obeso, né? Ele tinha essa gordurinha abdominal, né? Ele tinha todos aqueles sintomas do envelhecimento. Aí o Dr. Jeffrey Life começou a fazer um programa de emagrecimento, que ele entrou numa espécie de programa de TV, que é o desafio de emagrecer, né? E ele entrou, começou a pegar gosto pela coisa. Olha essa foto aí, com 64 anos de idade. Ele já tinha um corpo melhor que a maioria dos jovens hoje de 30.
E ele só vem melhorando a partir de hoje. Quer dizer, hoje ele está com quase 80 anos de idade. E olha o corpo desse homem. Entendeu? Isso aqui é para todo mundo? Acho que não, mas isso aqui é possível, pessoal. Tá? Isso é uma coisa que não é uma fantasia. Esse médico americano conseguiu chegar nesse corpo aí muito bom. Ele tem uma saúde muito preservada. Ele era para estar morto hoje, se não fosse ele ter mudado o estilo de vida dele, porque ele é um cardiopata. Até hoje ele toma remédio do coração. Mas ele podia ter morrido há muitos anos atrás se não tivesse mudado o estilo de vida dele, tá? Isso tudo baseado em alimentação, atividade física e hormônios, tá? Então, o nosso mecanismo de controle do açúcar do sangue, o mecanismo glicoinsulinêmico, que significa isso, do açúcar, da glicose e da insulina, ele é preparado para lidar com alimentos que tinham há 100 mil anos atrás, há 10 mil anos atrás, frutas, legumes, verduras, sementes, raízes e carnes, tá? Em 10 mil anos que nós tivemos o desenvolvimento da agricultura, tivemos o desenvolvimento da pecuária, não daria tempo para se adaptar aos alimentos novos, né, relativamente novos em termos evolutivos, que são extremamente ricos em carboidratos, principalmente pão, né, e as massas. Imagine em relação aos últimos 100 anos que houve um aumento brutal da carga de carboidratos na nossa alimentação. Tá? Então, comer um doce é um pequeno prazer que dura poucos minutos. Tá? Ninguém vai falar para mim que vai comer um doce e esse prazer se estende por horas. É um prazer muito efêmero, dura poucos minutos. Infelizmente esse doce vicia, açúcar vicia no cérebro, está comprovado isso, né? Assim como o glúten vicia, e o leite vicia, o açúcar vicia, né? Causa picos de insulina no sangue muito alto, são picos que não deveriam acontecer se você comesse vegetais, verduras, né? No longo prazo, isso vai ferrando com o nosso pâncreas. Nosso pâncreas não foi feito para ficar tendo essa produção exagerada de insulina. Né? Todo esse açúcar no sangue, sobrando, vai caramelizar as proteínas, como a hemoglobina. Né? Esse é o processo de glicação. Tá? A glicação ou caramelização das proteínas do sangue, principalmente a hemoglobina. Tá? Isso vai provocar uma inflamação crônica, produção de radicais livres. Né? Quem quiser, assista minhas aulas. Tem 4 aulas aí na lista de live sobre radicais livres e antioxidantes, né? São aulas muito interessantes, muito importantes, né? E essa inflamação crônica é piorada pelo glúten e pelo leite. Então, se você comer açúcar o tempo todo, doce o tempo todo, e comer glúten e leite, você vai viver inflamado o tempo todo. Você vai ficar gordo, e essa gordura também, sua corporal, vai te provocar também mais inflamação crônica, tá? E inflamação crônica, pessoal, é igual a várias doenças. É igual a diabetes mellitus, hipertensão arterial, depressão, Alzheimer, infarto agudo do miocárdio, doença coronariana, AVC, né, que é o derrame cerebral, e o câncer. Infelizmente, a inflamação crônica leva a todas essas doenças aí. Ou seja, 70% a 80% das doenças que levam à morte. Né? Então, isso é muito importante evitar essa inflamação crônica. Como é que você vai evitar isso? Cortando carboidrato, cortando açúcar, cortando farinhas refinadas e cortando o glúten e o leite, o máximo que você puder. Tá bom? Agora, pessoal, eu pergunto para vocês, será que esse bolo de chocolate vale a pena? Será que aqueles 10 segundos de prazer que você vai ter, aqueles 3 minutos que vai demorar para devorar esse bolo de chocolate, vai valer a pena na sua saúde? Você fizer isso daí uma vez por ano, tudo bem. Você vai comer o bolo do aniversário do seu filho. Aí a gente vai concordar que eu não vou ser também radical, não vou ser xiita, né? Você comer um bolo de chocolate assim numa situação dessa, não vai fazer a diferença. Agora, as pessoas que gostam disso, pessoal, comem isso daí toda semana. Comem quase todo dia isso daí. Será que isso aí vale a pena? Lógico que não vale a pena. Isso aí tem consequências nefastas para a sua saúde, né? Será que esses pães aí que você tanto gosta vale a pena? Não vale, pessoal. Agora, aquela história, de vez em quando você for comer um pão, está com muita vontade de comer um pão a cada 2, 3 meses, você come, tá? Isso acontece com todos nós temos fraquezas, né? O Dr. Victor Sorrentino outro dia gravou um vídeo, né? Mostrando ele, não aguentou, ele foi na padaria, veio todo mundo comendo aquele pão francês, né, com manteiga, né, na chapa, ele não aguentou, ele comeu. Ele é um dos maiores defensores aí contra o glúten, né? Defensores da alimentação sem glúten, né, que eu estou querendo dizer. Então, todo mundo tem direito a ter uma falha de vez em quando, a ter uma recaída. Mas comer todo dia pão, pessoal, não vai te fazer bem, entendeu? Quem quiser ver minha aula sobre glúten, eu explico melhor lá por que glúten não faz bem, tá? Será que leite faz bem, pessoal? Também não faz bem. Vale a pena? Não vale. Entendeu? Por quê? O leite está cheio de hormônio de vaca. O leite está cheio de proteínas inflamatórias no leite, lactoalbumina, entre outras, caseína e por aí vai.
O leite é um ultrafiltrado sangue de vaca. Você acha sinceramente que o sangue das vacas de hoje em dia são saudáveis? As vacas são saudáveis? Não são, gente. Essas vacas comerciais de hoje em dia, elas são animais que estão sempre cheios de hormônios, tá? São animais que estão sendo inseminados, estão sendo obrigados a ficar prenhe o tempo todo, tá? São animais estressados, são animais confinados, tá? Esses animais vivem pouco, porque eles ficam inseminando essa vaca o tempo todo, deixam ela prenhe o tempo todo, cheio de hormônio o tempo todo, cheio de mastite. A mama da vaca fica inflamada, com infecção, com bactéria, tem que ficar dando antibiótico o tempo todo para essa vaca. E essa vaca, depois ela é abatida, ela é sacrificada, depois que ela para de ter aquela produtividade, ela é abatida. Então vale a pena tomar esse leite, pessoal? Esse ultrafiltrado de sangue de vaca doente, ficar tomando as mesmas coisas que essa vaca tomou, esses hormônios, esse antibiótico, não vale a pena, pessoal. Não é radicalismo, é ciência, é fato, entendeu? Agora, se é muito louco por leite, toma um leite pelo menos desnatado e sem lactose, mas tente diminuir o seu leite, entendeu? Porque se o leite fizesse bem, gente, aí não tinha osteoporose, né? Nos países ocidentais que tomam muito leite, né? Então, como eu estava falando, os países que mais consomem leite são os que mais têm osteoporose, né? E as doenças cardiovasculares explodiram após o boom dos carboidratos e óleos vegetais. Quer dizer, a partir dos anos 20, a humanidade começou a comer muito mais carboidrato, muito mais farináceos, né? Pães refinados, massas refinadas, né? Com farinha refinada, óleos vegetais também processados em grandes indústrias, né? Isso começou a partir dos anos 20. Antes dos anos 20 não tinha tanto infarto, né? E puseram a culpa o quê? Na gordura animal, puseram a culpa no ovo, puseram a culpa no queijo, na manteiga. Também queijo eu não recomendo, porque queijo é derivado de leite, né? A manteiga já é um alimento mais saudável porque não tem as proteínas inflamatórias do leite, mas mesmo assim, gente, a culpa desse infarto todo que nós tivemos a partir do século XX é dessa alimentação rica em carboidratos e óleos vegetais refinados, tá? Não é por causa das gorduras animais, foi um equívoco que se praticou durante muitos anos, tá? Então, o colesterol e as gorduras animais foram demonizados e o resultado todos podem enxergar, né? Mais de 50% de obesidade no Brasil, Estados Unidos chegando a 60% de obesos, né? Então isso é uma coisa absurda, pessoal. E a indústria continua insistindo em desenvolver drogas para baixar o LDL e colesterol, como se fosse o grande demônio, né, o LDL e colesterol, mesmo com todas as evidências de que muita gente está infartando com LDL baixo. Vê os trabalhos científicos dos Estados Unidos, muita gente com LDL baixo, infartando. Vê minha aula sobre colesterol, tem uma aula só sobre isso também. Vocês vão entender melhor sobre triglicérides e colesterol. Tá? Todo esse LDL baixo, de tanto uma estatina, está ferrando com todos os nossos hormônios. Né? Mais uma coisa para acabar com os nossos hormônios, porque o hormônio, não sei se vocês sabem, os hormônios da adrenal dependem muito do LDL para ser formado, tá? Pessoas confiam demais nos remédios, né? E confiam muito pouco em si mesmas. Confiam muito pouco na sua capacidade de mudar. Pessoal, confie em você mesmo. Confie na sua capacidade de mudar a sua alimentação, seus hábitos de vida. É muito mais importante você confiar em si mesmo do que confiar nos remédios, tá bom? Com a mudança no mercado de trabalho, os casais estão optando por filhos mais tarde, né? Isso é um fato, né? E esses filhos estão ficando cada vez mais tempo nos lares, né? Estão deixando o ninho mais velhos. Então, quer dizer, isso é mais uma razão para você ter saúde aos 70 anos de idade, tá? Porque muitos casais de hoje, que estão tendo filho com 40 anos de idade, vão ter que cuidar do filho até os 70 anos de idade. Porque esse filho vai ter 30 anos, 25, 30 anos, quando tiver 70 anos de idade, né? Então é mais um motivo para vocês estarem saudáveis e produtivos após os 70 anos de idade, tá? Porque nessa fase muitos ainda estarão cuidando ou pagando faculdade de filho, né? Pessoal, olha essa mulher aí. É um exagero? Lógico que é um exagero, mas a maioria de vocês nunca vão chegar perto desse peso, mas troca esse prazer de comer esse bolo aí cheio de chantilly por esse prazer aí, pessoal. Entendeu? Se você está com 80, 85, 90 anos de idade e está podendo curtir uma praia, tá? Com o seu marido ou com a sua esposa, tá certo? Você tem mobilidade, você tem força muscular, você tem saúde suficiente para não depender de ninguém, para você poder ter a sua independência financeira, ser livre dos remédios, entendeu? Ter saúde, entendeu? E ter independência, que é o mais importante de tudo, né? Então, como é que nós vamos fazer para melhorar isso? Para de culpar o trânsito, para de culpar o seu chefe, para de culpar a falta de tempo, para de culpar fatores externos, começa a cobrar você mesmo, entendeu?
Comece a fazer atividade física, comece aos poucos, não vai sair estabanado, desesperado. Não se cobre demais no começo, né? No mínimo, faça 4 vezes por semana. No começo, faça pouco, vá aumentando a intensidade aos poucos, tá? Não espere grandes resultados antes de um ano. Evite entrar em direto numa academia se você estiver muito acima do peso. Comece a fazer uma caminhada primeiro para você se preparar para você entrar numa academia melhor, com autoestima mais em dia, para você não ter aquele efeito de desanimar, ver as outras pessoas mais jovens na academia e você querer largar essa academia, né? Faça uma caminhada séria, exercícios em casa, procure um personal trainer que vá na sua casa, te oriente, né? Ou vá com você num parque, te orientar a fazer exercícios outdoor, né? Exercício ao ar livre, né? Sempre com um acompanhamento profissional, pelo menos no começo, tá? Paga um personal trainer, nem que seja uma vez por semana, porque vale a pena. Hoje o personal trainer não é muito caro, pessoal. É muito mais caro ficar doente, pagar remédio, do que pagar personal trainer, entendeu? Depois de 6 meses você pode entrar na academia, porque você vai se sentir muito mais seguro de si, né? Além de academia, você fazer exercício de força, né? Fazer uma musculação, faça dança, faça artes marciais, faça uma atividade física que te dê prazer, entendeu? Porque não é só fazer aquela coisa maçante que você vai largar. Tem que fazer atividade de força, tem que fazer. Mas faz uma atividade mais prazerosa que você possa manter por muitos anos, né? Siga uma dieta na linha mediterrânea, numa linha que tenha pouca carboidrato e mais gordura de qualidade, né? Uma dieta LCHF. Olha o meu site sobre dieta LCHF, tem um artigo no meu site sobre essa dieta, né? Segue uma linha paleolítica também, que é muito parecida com a linha mediterrânea, né? Abre mão dos carboidratos de absorção rápida, tá? De açúcares, de farináceos, de massas, tá? Abre mão de gorduras processadas, gorduras refinadas, né? Esses óleos vegetais aí, pessoal, óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de milho, eles são óleos muito processados, são muito refinados, eles não são óleos saudáveis, tá bom? Use os óleos saudáveis. Quais são os óleos saudáveis? Eles são minimamente processados, né? O óleo do coco, o óleo do abacate, o óleo de prímula, né? O óleo de linhaça, esses óleos são muito mais saudáveis, tá? Coma carne vermelha com moderação, 2 a 3 vezes por semana. Dê preferência ao peixe, né? Ao frango, mas a melhor carne realmente é o peixe, né? Come peixe o máximo que puder, tá? Coma proteína de manhã, coma proteína de tarde, proteína de noite. De manhã você pode fazer uma refeição de um frango desfiado, ou um ovo cozido, né? Ovos cozidos, ovos fritos com óleo saudável, né? Você pode comer sardinha de manhã também, tá? Coma proteína de manhã cedo, coma menos carboidrato de manhã cedo, coma um pouco de gordura saudável para manter a sua saciedade, né? Use o óleo de coco, por exemplo, de manhã cedo, junto com essa proteína, né? Pode comer uma tapioca? Pode, pessoal. Pode comer uma mandioca? Pode, pessoal. Pode comer uma batata doce? Pode, mas não coma demais. São carboidratos de absorção mais lenta, de carga glicêmica menor, mas procure evitar de comer em excesso, tá bom? Então faça sua refeição no almoço também com algum tipo de proteína de qualidade, e pode comer também castanhas, nuts, né? Macadâmia, esse tipo de alimento também que é rico em gordura do bem e também em proteínas. Pode comer também fontes vegetais, brotos, legumes, né? Cogumelos, tá bom? Se afaste das intoxicações evitáveis, cuidado com café em excesso, cuidado com a bebida alcoólica, cuidado com o cigarro, largue o cigarro se você fuma, tá? Faça detox esporadicamente, porque mesmo a gente seguindo essas orientações, de vez em quando a gente vai cometer excesso, né? Então é importante você fazer detox a cada 6 meses. Veja minha aula sobre detox para mais detalhes, tá? Só pense em fazer modulação hormonal se antes, ou pelo menos durante, conseguir melhorar esses hábitos de vida que eu já falei, tá? Se informe sobre saúde pelo menos 15 minutos por dia. Veja menos novela, menos seriado, e veja mais sobre saúde, aprenda mais, leia sobre os grandes médicos aí que estão na internet fazendo grandes exposições aí, acompanhe bons profissionais nas redes, né? Acompanhe o Dr. Ícaro Alves Alcântara, acompanhe o Victor Sorrentino, o Dr. Rondó, o Rodrigo Schroeder. Tem vários médicos bons aí na rede, o próprio Pimentel, né? O Felipe Pimentel, né? Seja acompanhado por profissionais gabaritados, que interessados no seu bem-estar, né? São médicos que te dê atenção, te dê orientações, né?
tenha um bom conjunto de ética e de crenças, acredite num ser superior, numa religião, num conjunto filosófico, tá? Pratique a caridade, né? Um dos melhores antidepressivos que existe no mundo é praticar caridade, ajudar pessoas que estão piores do que você. Dedique tempo aos idosos ou aos carentes, né? Isso é muito importante, a pessoa manter a saúde mental também, para quem já está aposentado, né? Respire fundo 2 vezes por minuto, tenha boa oxigenação do seu sangue, tenha foco na vida, tenha planejamento, procure meditar, né, pelo menos 1 vez por semana, tenha uma vida social saudável, tenha bons amigos para você conviver, mas sem cometer abuso, né, com bebida alcoólica, por exemplo, né? Participe de um grupo de esporte, esportista, de ciclista, por exemplo, ou qualquer outro esporte, para você ter uma atividade física agregada a uma atividade social. Vincule as atividades sociais às atividades esportivas. E não adianta, pessoal, se entupir de suplemento se você não tem bons hábitos de vida, tá? Se você não seguir os bons hábitos de vida e se entupir de suplemento, o seu xixi vai ser o xixi mais caro do bairro e você não vai melhorar, tá bom? Então, com palavras finais, nunca se automedique e procure médico na linha integrativa. Tem aqui os links, alainuro.com e alainuro.com/medicina integrativa Brasil. Tá, pessoal? Então esse foi o meu recado de hoje. Valéria, obrigado por estar acompanhando a aula. Valéria Dobilas. Marcelo Teixeira, obrigado por estar acompanhando. Ivete, obrigado por estar acompanhando a exposição de hoje, tá? Querida, desculpa, como eu falei agora há pouco, Ivete, eu não quis fazer essa exposição das fases da vida com a intenção de criticar ninguém, nem de ser irônico, nem de ser sarcástico, nem de querer ser maldoso com ninguém. Eu quis dar uma exposição para vocês, mostrando o que acontece com a maioria das pessoas, para a gente poder tentar evitar ou reverter esses quadros, entendeu? Para a gente não ficar só se sentindo vítima das circunstâncias, né? De ficar simplesmente imaginando que é assim mesmo, envelhecer assim mesmo, tem que engordar, tem que ter problema de diabetes, tem que ter problema de pressão alta, que a vida é assim mesmo, entendeu? Lógico, a gente tem que ter tolerância para quem não consegue mudar os seus hábitos de vida, né? Só que você pode muito mais do que isso, você pode melhorar, entendeu? E se você precisar de uma orientação profissional, por favor, me procure no consultório ou procure qualquer um dos médicos aí da minha lista de Medicina Integrativa do Brasil, tá bom? E procure seguir essas dicas que eu falei, tá bom? Que não tem data limite para nada, pessoal. Você viu lá o caso do Dr. Jeffrey Life? O Jeffrey Life, ele começou a fazer as coisas com 65 anos de idade, gente. Não tem limite para isso. Você pode começar até mais velho do que isso, tá? Ana Alexandrina, tudo bem? Tá fazendo uma pergunta aqui. Doutor, como saber se os telômeros já estão encurtados? Olha, Ana, não tem nenhum exame ainda comercialmente disponível para ver isso, tá? Isso daí é só em laboratório, mas eu acho que em poucos anos a gente vai ter exame para ver os telômeros, tá? Mas até lá o importante é você seguir os bons hábitos de vida, tá? Porque tanta gente tem vontade de comer doce, Adriana, tem a ver com metabolismo da serotonina no cérebro, que é um neurotransmissor. Então é importante você ter uma boa atividade física, controlar a alimentação, porque inclusive os doces também são viciantes. Depois que a pessoa começa a ter o hábito de comer doce, ela fica viciada nisso, entendeu? Porque o metabolismo cerebral da serotonina fica dependente disso. Então, aos poucos, você tem que ir cortando esse hábito de comer doce para você se livrar desse vício. Depois de alguns meses sem comer doce, você perde aquela vontade absurda de comer doce, tá? Ivete está falando que, doutor, eu tenho endometriose, tomei Zoladex, reposição hormonal. Então, Zoladex é um bloqueador hormonal, quer dizer, ele tem a ação de agonista do GNRH na hipófise, né, no hipotálamo, só que o Zoladex também é usado para câncer de próstata, né. É um remédio que você pode fazer para tratar endometriose graves, viu, Ivete? Mas tem outra alternativa, você pode fazer progesterona em altas doses, bioidêntica, mas vai ter que curar um médico da linha integrativa para fazer esse tratamento, tá? Obrigado, Marcelo Teixeira, pelos comentários. Mais perguntas, pessoal? Eu perdi alguma pergunta? Porque o Facebook tem esse problema de, muitas vezes, eu não conseguir ver a pergunta ao vivo, tá? Alguém tem alguma pergunta ao vivo? O que pode ajudar os alimentos que aumentam a serotonina? Então, o açúcar aumenta a serotonina do cérebro, mas o açúcar vai fazer mal para você, né? Então é muito melhor você se alimentar corretamente para perder essa dependência do açúcar, né? Doutor, é verdade que os adoçantes é mito?
Você está querendo dizer se os adoçantes fazem mal? Fazem mal sim, Ivete. Infelizmente, os adoçantes não são saudáveis, tá? Só stevia, stevia que não fazem mal. A maioria dos adoçantes, infelizmente, não são bons substitutos para o açúcar. O ideal mesmo é você usar açúcar de coco ou cortar o açúcar o máximo que puder. Pão integral, Marcelo, não recomendo pão integral, tá? Por quê? Porque, por incrível que pareça, o pão integral, para você ser considerado integral, ele é um critério muito pouco rígido, entendeu? Então, o pão integral é muito parecido com o pão não integral e tem o glúten, né? Que não faz bem. Então, eu não recomendo o pão integral. Se você gosta muito de pão, você pode reduzir pelo menos o consumo, tá? Tem algum exame? Não, o exame realmente não tem, Ana, para telômero encurtado. Exame comercialmente disponível ainda não temos, tá? Se tiver, depois eu vou avisar vocês, mas até onde eu sei não tem exames disponíveis assim no mercado para você fazer a medição do tamanho do telômero, tá? O xilitol, Ana Paula, eu também achava que era uma ótima alternativa aos outros adoçantes, mas as últimas informações que nós tivemos sobre o xilitol, que infelizmente ele não é saudável, tá? Mas ele é melhor, por exemplo, que o sorbitol ou que a sacarose, tá? De nada, Marcelo, de nada, Ana. Mais alguma pergunta, pessoal? Estamos agora atingindo quase uma hora de exposição. Devo parar daqui a pouquinho, mas se você tiver umas últimas perguntas, eu teria o prazer de responder ao vivo, senão depois a gente responde na timeline, tá bom? Enquanto vocês vão perguntando, tá, Marcelo fez uma pergunta aqui. Estou pensando que vou comer no meu café da manhã. Tá carboidrato difícil. Olha, eu passei pelo mesmo problema, Marcelo. Eu como ovo e fruta no café da manhã, tá? Muitas vezes eu como também peixe de manhã cedo também. O stevia é o único ainda que é recomendado, viu, Ana? Stevia ou stevita, tá? Doutor, caminhada ajuda a emagrecer? Com certeza, Ivete, ajuda muito a emagrecer, tá? Só que eu não recomendo fazer só caminhada. Você pode começar fazendo caminhada, depois de 6 meses que tinha perdido peso, começa a fazer um exercício de força também, uma musculação ou um pilates. É muito importante fazer também treinamento de resistência, tá? Para evitar a osteopenia, a osteoporose, e também evitar a sarcopenia, que é o músculo fraco, tá? Se treino pesado é preciso, Marcelo, pesado eu não diria que seria essencial, tá? Também tem que ver o que você está querendo dizer com pesado. Eu faço uma musculação um pouquinho mais pesada porque eu quero ganhar massa muscular, mas nem todo mundo precisa fazer isso, tá? A maioria das pessoas pode fazer uma musculação mais leve para manter massa muscular e não perder, tá? Então não é fundamental que faça treino pesado não, tá? De nada, Ana Alexandrina, para mim foi um prazer responder as suas perguntas, tá bom? Isometria é bom como exercício? Dança é excelente exercício, tá? Isometria também é ótimo exercício, tá? Agora, o exercício isométrico é aquele exercício que você mantém o músculo com a contração, mas sem mudar muito o diâmetro da fibra muscular. Então esse tipo de exercício é interessante sim, viu, Ana? Tá? Qualquer exercício de resistência vale a pena fazer, tá? Sua rotina é intensa, Marcelo. Bacana, cara. É só tomar cuidado para não exagerar, né? Porque tudo na vida tem também exagero, né? Se você faz exercício físico exageradamente, com muita intensidade, você pode piorar a parte hormonal também, tá? E pode dar fadiga adrenal e pode piorar também os hormônios sexuais, tá? Você faz ciclismo, musculação e funcional. Tudo bem, pode fazer. Você vai ter que tomar cuidado para não exagerar, porque, como eu te falei, pessoas que fazem atividade física em excesso podem ter problemas hormonais, tá? Então acho que é isso, né, pessoal? Vamos encerrar então a transmissão, que está ficando meio longa, tá? Se tiverem mais perguntas, eu terei prazer de responder na timeline do vídeo, tá bom? Então agradeço muito a vocês que assistiram a live de hoje, tá? E desejo a vocês um excelente resto de domingo, uma excelente semana. E obrigado às pessoas que me cumprimentaram pelo meu aniversário de 42 anos de idade. Um beijo para vocês, muitas felicidades. A gente vai se falando aí durante a semana. E eu vou divulgar durante a semana o tema da próxima live, tá? Infelizmente, eu não decidi ainda qual vai ser a live da próxima semana. Eu estou com uns temas aqui, uns temas que eu estou pensando em fazer, né? Deixa eu ver
consigo decidir isso agora, qual vai ser o assunto da próxima semana. Você tem alguma sugestão, pessoal, de tema na próxima semana, próximo domingo? Tá, depois eu vou ver isso com calma, né? Mas se vocês tiverem algum, obrigado pelo parabéns, viu, Ana? Se vocês tiverem algum tipo de sugestão de tema, vocês podem deixar aí por escrito na timeline do vídeo, tá bom? Um excelente final de domingo para vocês, uma excelente semana em diante, tá? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.